Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar o núcleo celular para terminar a composição básica da célula. Já vimos membrana celular ou membrana plasmática, já vimos o citoplasma com todas as organelas não membranosas e organelas membranosas e agora núcleo celular. Vamos lá? O núcleo é uma estrutura característica dos eucariontes. Nele estão os genes, responsáveis pelo controle das atividades da célula e pelas características hereditárias dos organismos. Em geral, o núcleo é a maior organela, medindo em torno de 5 micrômetros na maioria das células. Quase sempre há um núcleo por célula, mas também existem células plurinucleadas, por exemplo, quando há uma massa muito grande de citoplasma. Nesse caso, talvez sejam necessários vários núcleos para orientar a síntese de todas as proteínas de que a célula precisa. É o que ocorre com certos fungos, que multiplicam seus núcleos e formam uma estrutura chamada plasmódio. Existem casos, como o da fibra muscular estriada esquelética, que a grande massa de citoplasma resulta da fusão de várias células embrionárias. A estrutura assim formada recebe o nome de sincício. Os componentes do núcleo são a cromatina, que é o material genético, os nucléolos e o nucleoplasma, todos envolvidos pelo envelope nuclear ou cariomembrana, podendo ser chamada também de carioteca. Nos organismos procariontes não há um núcleo individualizado e o DNA aparece na forma de uma molécula circular associada a proteínas diferentes das proteínas dos eucariontes. Além do DNA principal, podem ser encontrados os plasmídeos, pequenas moléculas de DNA que se replicam de forma independente do DNA principal. Neles podem ser encontrados genes que conferem resistência a certos antibióticos e que podem ser transferidos de uma bactéria para outra. Nos eucariontes, o material genético resulta da associação das moléculas de DNA com proteínas e forma um conjunto de filamentos separado do citoplasma por uma membrana. O termo cromatina vem do fato desses filamentos adquirirem cor visível ao microscópio óptico na presença de corantes básicos, como o azul de metileno ou de outras técnicas. Croma significa cor. O envelope nuclear, ou carioteca, ou ainda cariomembrana, apresenta membrana dupla com poros de cerca de 9 micrômetros de diâmetro, através dos quais ocorre a troca de material entre o núcleo e o citoplasma, até mesmo de macromoléculas, como as proteínas. A cromatina está mergulhada em um líquido, o nucleoplasma ou cariolinfa, constituído por água, sais minerais, proteínas e materiais que participam da síntese de ácidos nucleicos. No nucleoplasma também há um ou mais nucléolos, corpúsculos nos quais o RNA que forma o ribossomo é sintetizado de acordo com as instruções do DNA, também presente nesses nucléolos. Esse RNA se junta a proteínas que vêm do citoplasma e forma as subunidades precursoras dos ribossomos, que são exportadas para o citoplasma. Quando tratada com um corante básico, a cromatina aparece ao microscópio óptico como uma mancha irregular. Na realidade, ela é formada por um emaranhado de filamentos que, com as técnicas usuais, aparecem muito interrompidos ao microscópio eletrônico, dando a impressão de uma fina granulação. As regiões mais densas, chamada de heterocromatina, correspondem às partes dos filamentos dobradas de forma compacta. Essas regiões contrastam com outras em que os filamentos mais esticados
aparecem menos condensados. Por isso, elas são coradas mais fracamente e chamadas eucromatina. A eucromatina corresponde a uma região do DNA em que os genes estão ativos, orientando a síntese de RNA e de proteínas. Por isso, ela está desenrolada, o que permite ao material genético apresentar grande superfície de contato com as enzimas e com o material necessário à síntese de proteínas. As regiões da heterocromatina correspondem a genes inativos ou desligados, uma vez que o DNA não tem, nesse caso, uma boa superfície de contato com as substâncias dissolvidas no nucleoplasma e necessárias ao comando da síntese de proteínas. Essas regiões podem, em certos momentos, se desenrolar, fazendo com que os seus genes entrem em atividade. O inverso ocorre com as regiões de eucromatina. Na maioria das espécies, e também na humana, existe um par de cromossomos responsável pela diferença entre os dois sexos, os cromossomos sexuais ou heterocromossomos. Em geral, nas fêmeas, eles são idênticos, e nos machos, um cromossomo é idêntico ao das fêmeas e o outro é diferente. O cromossomo que aparece em duplicata na fêmea chama-se cromossomo X. O que é exclusivo do macho, cromossomo Y. Assim, a fêmea é XX e produz óvulos com um dos cromossomos X. O macho é XY e produz espermatozoides X e espermatozoides Y. Os outros cromossomos dos organismos são denominados autossomos. Na mulher e em outras fêmeas de mamíferos, existe uma grande massa heterocromática com 1 micrômetro de diâmetro, chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. A explicação para isso é que a mulher possui 2 cromossomos X, mas apenas um permanece condensado, formando a cromatina sexual. O homem possui apenas um cromossomo X, porque o outro é o Y, lembram? Que permanece desenrolado. Por isso, ele não tem cromatina sexual, a não ser em algumas anomalias cromossômicas que nós vamos estudar mais adiante. O cromossomo X que aparece condensado forma em alguns glóbulos brancos uma projeção característica chamada baqueta, porque ela lembra a baqueta do tambor ou a raquete do tênis, né? Quando observamos células eucariotas em processo de divisão, encontramos corpúsculos compactos em forma de bastonete. São os cromossomos. Cada um é formado por um filamento de cromatina dobrado várias vezes sobre si mesmo. E cada filamento é constituído por uma longa molécula de DNA. Em certas regiões, essa molécula aparece enrolada em volta de proteínas chamadas histonas. Um conjunto de 8 unidades de histonas com o DNA em volta é chamado nucleossomo. Esse enrolamento permite que todo o DNA de uma célula complexa caia no núcleo. Se fosse completamente esticado, o DNA de uma célula humana teria cerca de 2 metros de comprimento. A condensação dos filamentos de cromatina em cromossomos também facilita o movimento e a distribuição equitativa do material genético para células filhas durante a divisão celular, como veremos logo adiante. Antes de uma célula se dividir, cada cromossomo se duplica e os filamentos são chamados cromátides. As que pertencem ao mesmo cromossomo são chamadas cromátides irmãs. Aquelas que não são irmãs são aquelas localizadas em cromossomos diferentes. Durante a divisão, as cromátides irmãs se separam e cada uma vai para uma célula filha. No fim da divisão, o cromossomo volta a ser simples, isto é, formado apenas por um fio de cromatina enrolado. O cromossomo apresenta um estrangulamento chamado centrômero ou constrição primária.
De acordo com a posição do centrômero, os cromossomos podem ser classificados em telocêntrico, centrômero exatamente em um dos polos. Não ocorre na espécie humana, embora possa estar presente em outras espécies animais. Acrocêntrico, centrômero bem próximo a um dos polos. Submetacêntrico, centrômero um pouco afastado do meio. E o metacêntrico, quando o centrômero está bem no meio. No centrômero, há DNA e o cinetócoro, disco ao qual se prendem os filamentos do fuso acromático durante a divisão celular. Alguns cromossomos possuem, além do centrômero, outras regiões mais estreitas, as constrições secundárias, localizadas próximas de uma das extremidades. Essa extremidade forma uma pequena massa de cromatina, chamada satélite. É nessas regiões que o RNA dos ribossomos é sintetizado. A ponta do cromossomo é chamada telômero e se relaciona ao tempo de vida de uma célula. Os telômeros protegem o cromossomo contra danos e permitem que a duplicação do DNA ocorra corretamente. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros tornam-se ligeiramente mais curtos e, caso se percam totalmente, a célula perde a capacidade de divisão e pode morrer. Por isso, supõe-se que a diminuição dos telômeros possa estar relacionada com o número máximo de divisões que uma célula pode sofrer e com a sua longevidade. O conjunto de cromossomos forma um padrão que se repete não só em todas as células do mesmo indivíduo, mas também nas células de todos os indivíduos da mesma espécie. Entre indivíduos de espécies diferentes, esse padrão também é diferente. Isso acontece porque cada espécie tem a sua coleção particular de cromossomos, que pode ser identificada pelo número, pela forma e pelo tamanho característicos, e é chamada cariótipo. Para o estudo do cariótipo humano, os cromossomos são organizados de acordo com a posição do centrômero e numerados por ordem de tamanho, de 1 a 22. O 1 é o maior, 22 o menor. Esses cromossomos são chamados autossomos. Os cromossomos sexuais, X e Y, não são numerados, sendo separados dos demais. Outra característica que pode ser notada é que os cromossomos aparecem aos pares, em que um dos cromossomos apresenta a mesma forma e o mesmo tamanho do outro, exceto os sexuais masculinos X e Y. Cada par de determinado tipo forma um par de homólogos. Por meio de divisões celulares, a célula-ovo origina a maioria das células que formam o corpo dos seres vivos, chamadas células somáticas. Em cada uma há 23 pares de cromossomos homólogos. As células germinativas possuem apenas um cromossomo de cada tipo. Não há pares de homólogos. Chegamos ao fim de núcleo celular. Dúvidas, me procurem no Skype, não esqueçam, tá? Sempre fazer a leitura do LIP, assistir a videoaula ou vice-versa, anotar os pontos que vocês não entenderam e mandar a mensagem pelo Skype, que eu procuro responder o mais rápido possível. Ok, pessoal? Tchau, até a próxima aula.